Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 6 de outubro. Raquel estava inquieta. Mesmo após os acontecimentos recentes envolvendo Maria de Fátima, não conseguia deixar de pensar na filha. Em uma conversa íntima com Ivan, revelou o que mais a atormentava: o medo de que Fátima, em um ato impensado, pudesse atentar contra Odete. Era uma preocupação legítima, pois conhecia bem a impulsividade da filha e sabia até onde sua obsessão e desespero poderiam levá-la. Ivan, atento, tentava acalmá-la, mas também percebia a gravidade da situação. Enquanto isso, Celina vivia sua própria tensão. O sumiço de Heleninha começava a ganhar contornos assustadores. Depois da carta encontrada, qualquer ausência prolongada da sobrinha soava como prenúncio de tragédia. Celina circulava pela casa, tomada por um nervosismo crescente, sem conseguir disfarçar o receio de que Heleninha tivesse se isolado em algum lugar perigoso ou estivesse prestes a tomar uma decisão irreversível. O peso das lembranças do passado, da dor e da culpa acumulada, tornava o momento ainda mais angustiante. Do outro lado, Odete estava em plena preparação para uma nova viagem. A empresária, meticulosa como sempre, passou as últimas orientações para Consuelo, garantindo que cada detalhe fosse seguido à risca em sua ausência. Consuelo, que recentemente havia conquistado espaço e prestígio ao lado da presidente da TCA, absorvia cada palavra com atenção, consciente de que aquele era mais um teste da confiança da chefe. O ambiente corporativo, sempre tenso e estratégico, parecia ainda mais carregado naquele dia. Mas, quando acreditava ter tudo sob controle, Odete recebeu uma notícia inesperada: Maria de Fátima estava viva. A informação caiu como um choque. Durante todo o tempo, a empresária havia alimentado a certeza de que tinha se livrado da jovem, considerando-a fora de combate após os últimos acontecimentos. O impacto da revelação trouxe à tona a desconfiança e a irritação que sempre marcaram sua relação com a filha de Raquel. Odete, pela primeira vez em muito tempo, se viu diante de um fato que não havia calculado. Nesse mesmo momento, Marco Aurélio, Maria de Fátima e César começavam a costurar seus próprios planos em relação a Odete. Cada um, à sua maneira, enxergava na empresária uma barreira e uma oportunidade. Marco Aurélio, com sua ambição e ressentimento, procurava espaço para confrontá-la. Fátima, ainda que abalada, via em qualquer movimento contra Odete uma chance de escapar da sombra sufocante da rival. César, envolvido pelas circunstâncias, também delineava uma estratégia que o aproximava da conspiração. Era uma união improvável, mas sustentada por um objetivo comum: enfraquecer Odete. A noite avançava, e no quarto da empresária, um detalhe inesperado mudou a atmosfera. Odete, já recolhida, recebeu a visita de uma pessoa. O encontro não havia sido anunciado, e a presença inesperada surpreendeu até mesmo a sempre controlada Odete. A cena se fechava em mistério, deixando em aberto se aquela visita representava uma ameaça, uma aliança ou mais uma reviravolta em meio ao tabuleiro de poder e intrigas que cercava a mulher mais temida. O capítulo se desenrolava assim, repleto de tensões paralelas. Raquel atormentada pelo medo do que a irmã poderia fazer. Celina tomada pelo pânico diante do desaparecimento de Heleninha. Consuelo ansiosa com a responsabilidade de manter o comando temporário da TCA. E, por fim, Odete surpreendida tanto pela notícia da sobrevivência de Fátima quanto pela presença inesperada em seu quarto. A trama seguia marcada por incertezas, conspirações e a constante sensação de que, a qualquer instante, um novo golpe poderia mudar radicalmente o destino de todos. Terça-feira, 7 de outubro. A notícia corre como um choque, espalhando-se pelo hotel e logo pelo círculo familiar e empresarial. Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. O ambiente, antes movimentado e carregado de expectativas com sua viagem e compromissos, torna-se um espaço de silêncio pesado, interrompido apenas pelo burburinho dos funcionários e pela presença da polícia. A cena no quarto impressiona os investigadores, mas também levanta muitas suspeitas, pois não há sinais claros de arrombamento ou luta corporal, apenas a certeza de que a poderosa empresária foi surpreendida em um momento de vulnerabilidade. A reação de quem a cercava é imediata. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima, cuja ligação com a empresária sempre foi marcada por confrontos, chantagens e ressentimentos. A presença de Maria de Fátima em acontecimentos anteriores, somada ao seu histórico de manipulações e embates com a própria mãe, alimenta ainda mais a suspeita. Raquel comenta em voz baixa com Ivan, tentando entender os últimos movimentos da jovem,
enquanto ambos lembram que, pouco antes, Maria de Fátima havia voltado a se aproximar de Odete em meio a chantagens e disputas. O clima de apreensão cresce quando os dois começam a reconstituir mentalmente as últimas conversas e situações em que a viram. Enquanto isso, em outra frente, Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. O funcionário, que sempre viveu dividido entre alianças, ambições e receios, escuta a notícia com um misto de surpresa e inquietação. A ligação o deixa abalado, não apenas pela perda da empresária que comandava a TCA com pulso de ferro, mas também pelas implicações imediatas que essa morte terá no ambiente corporativo. Freitas sabe que cada passo que der a partir desse momento pode definir seu futuro, principalmente porque seu nome também já circulou em suspeitas e investigações ligadas a desfalques e segredos internos. No seio familiar, o impacto da morte de Odete é sentido de forma devastadora. Entre lágrimas, revolta e desconfiança, Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. A decisão não nasce apenas da lógica de sucessão, mas também da necessidade de preservar a estabilidade da empresa em meio ao turbilhão que a tragédia provoca. Para Afonso, a escolha carrega um peso simbólico, pois significa entregar o comando a alguém que, apesar de todos os embates, representa continuidade e firmeza diante do mercado. Já Heleninha vê em Marco Aurélio uma figura capaz de enfrentar os conselheiros e sustentar o prestígio da TCA diante do público. A nomeação, porém, não elimina as tensões. Muitos ainda carregam dúvidas sobre os reais interesses de Marco Aurélio, e o fantasma da rivalidade com Odete permanece presente, agora transformado em memória e suspeita. O velório, marcado pelo contraste entre homenagens formais e olhares desconfiados, reforça a atmosfera de mistério. Conversas em tom baixo percorrem os corredores, unindo aliados, inimigos e curiosos em torno da mesma pergunta: quem poderia ter se atrevido a tirar a vida de uma mulher tão poderosa e temida? No entanto, é a investigação oficial que começa a ganhar corpo. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete. As imagens revelam movimentações intrigantes nos corredores, registros de entradas e saídas em horários que coincidem com a provável hora da morte. Nomes conhecidos surgem como potenciais suspeitos, trazendo ainda mais tensão à já complicada rede de intrigas que cercava Odete. O delegado Mauro conduz a investigação com firmeza, reunindo depoimentos e cruzando informações. As gravações mostram que alguns personagens-chave estiveram próximos do quarto da empresária pouco antes do crime, o que acende imediatamente uma luz sobre suas intenções. Cada detalhe passa a ser avaliado com cuidado, desde gestos, olhares e encontros rápidos, até as falas aparentemente banais que, no contexto da investigação, ganham nova relevância. Mauro sabe que não se trata apenas de resolver a morte de uma empresária, mas de desatar um nó de poder, dinheiro e rancores acumulados ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, dentro da família e da empresa, a tensão se intensifica. Maria de Fátima tenta se desvincular das suspeitas, mas o peso de sua relação conflituosa com Odete a coloca no centro das atenções. Raquel mantém a vigilância, percebendo que, a cada novo detalhe, Fátima pode ter mais motivos para ser investigada. Ivan reforça a preocupação, lembrando que o passado da jovem é marcado por atitudes impensadas e alianças perigosas. O medo de que ela tenha atravessado uma linha sem volta paira no ar. Marco Aurélio, por sua vez, assume a presidência interina da TCA com uma postura calculada. Apesar de carregar uma relação marcada por disputas com Odete, ele aparece como nome forte para manter a confiança do mercado. Seu discurso de união e continuidade não consegue esconder a ambição que sempre o moveu, mas, diante da tragédia, ganha respaldo de conselheiros que veem nele a única alternativa capaz de evitar uma queda ainda maior da empresa. Ao lado de Leila, Marco Aurélio mostra-se disposto a consolidar sua posição, ainda que as circunstâncias em torno da morte de Odete o mantenham sob olhares atentos. O nome de Freitas também aparece nos bastidores da investigação. Sua ligação com a notícia da morte e os movimentos anteriores levantam suspeitas, sobretudo quando se descobre que ele estava envolvido em conversas delicadas com Mário Sérgio e outros personagens que tinham interesses diretos no enfraquecimento de Odete. O delegado Mauro não descarta nenhuma hipótese, e a cada dia novas informações ampliam o leque de possibilidades, tornando o caso ainda mais complexo. Heleninha, fragilizada pelo peso das revelações recentes e pela perda da tia, sente-se culpada por não ter feito mais para impedir que a guerra de poder chegasse a esse ponto. Afonso, embora revoltado, demonstra uma determinação renovada em proteger os filhos e preservar o que resta da imagem da família, mesmo que para isso precise enfrentar Maria de Fátima. A ruptura definitiva entre eles parece inevitável, e a tragédia apenas acelera esse processo.
Entre lágrimas e suspeitas, a narrativa da morte de Odete transforma-se em um divisor de águas. Não apenas encerra a trajetória de uma das figuras mais temidas e influentes da TCA, como também abre espaço para novos jogos de poder, novas alianças e novos inimigos. O hotel, cenário do último ato da empresária, passa a simbolizar tanto o fim de uma era quanto o início de uma nova batalha. Assim, enquanto o corpo de Odete é sepultado sob olhares atentos, o futuro da TCA e da família continua em suspenso. Cada gesto de Marco Aurélio, cada palavra de Maria de Fátima, cada decisão de Raquel e Ivan, e cada movimento de Freitas e do delegado Mauro carregam o peso da dúvida. Quem, de fato, foi capaz de desafiar a rainha do império e dar fim à vida de uma mulher que parecia inabalável? O mistério permanece aberto, sustentado pelas imagens das câmeras, pelos depoimentos e pelas cicatrizes de um clã dividido. O poder, que sempre moveu todos ao redor de Odete, agora se espalha em fragmentos, disputado por aqueles que sobreviveram à sua sombra e que, mais do que nunca, precisam lidar com as consequências de sua morte. Quarta-feira, 8 de outubro. A manhã do enterro amanhece carregada de uma atmosfera pesada, como se o luto que paira sobre todos fosse capaz de escurecer o céu. Todos se arrumam para o enterro de Odete, e cada gesto é marcado pela solenidade do momento. Os criados preparam as roupas mais escuras, os ternos alinhados, os vestidos discretos. O silêncio dentro das casas contrasta com o burburinho do lado de fora, onde jornalistas e curiosos aguardam, atentos a cada movimento da família e dos empresários ligados à falecida. O mundo parece observar, ansioso, o último ato de despedida da mulher que, em vida, foi sinônimo de poder e temida autoridade. Dentro de casa, Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. A esposa, embora firme em sua postura, demonstra nervosismo diante da sucessão de acontecimentos e das suspeitas que ainda pairam sobre todos. Ele, por sua vez, procura transmitir segurança, mesmo que por dentro sinta o peso da responsabilidade. Como novo nome à frente da TCA, Marco Aurélio sabe que o enterro será não apenas um momento de despedida, mas também um palco político onde cada olhar, cada aperto de mão e cada palavra poderão definir alianças e futuros embates. Leila o escuta em silêncio, sabendo que confiar nele é a única opção que lhe resta, mas as sombras da dúvida não desaparecem com facilidade. Enquanto isso, a vida segue em outros pontos. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional, e a conquista vem como uma lufada de ar fresco em meio à tragédia que ronda a família. Para elas, a notícia traz esperança e reforça a força da Paladar diante de um mercado competitivo. A alegria contida da assinatura do contrato se mistura à gravidade do momento, e ambas sabem que não poderão comemorar como gostariam. Ainda assim, o feito simboliza que, mesmo em meio ao luto, a vida insiste em seguir adiante, cobrando resiliência. No núcleo familiar, Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. O pedido não é feito em vão. Ele, atento à movimentação dos últimos dias, percebe que o velório e o sepultamento serão não apenas uma despedida, mas também um encontro estratégico de interesses. No ambiente carregado, rostos amigos e inimigos se misturam, e qualquer gesto poderá revelar intenções escondidas. Fernanda, atenta às instruções, promete observar cada detalhe: quem se aproxima, quem evita contato, quem olha demais, quem fala de menos. Já Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete antes da cerimônia. A imagem dele, deslocando-se de forma quase furtiva, não passa despercebida. Consuelo, sempre desconfiada, interpreta o gesto como algo suspeito, ainda mais diante das circunstâncias. O funcionário, que em vida orbitava entre alianças e traições silenciosas, agora parece querer revisitar os espaços da empresária, talvez em busca de algo, talvez para se despedir de forma íntima. O fato, no entanto, levanta dúvidas. Consuelo registra mentalmente a cena, guardando-a como peça importante do quebra-cabeça que se forma em sua mente. Enquanto a família se reúne, a tensão explode em outro ponto. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. O encontro entre eles é marcado por hostilidade e rancor. Maria de Fátima, já pressionada pelas suspeitas, sente-se acuada e dispara contra César, tentando colocar sobre ele a responsabilidade. César, por sua vez, devolve as acusações com a mesma intensidade, lembrando que a jovem tinha motivos de sobra para desejar o fim da mãe. As palavras trocadas são afiadas como lâminas, e o ambiente, já pesado pelo luto, torna-se ainda mais sombrio com o veneno que escorre entre eles. Cada acusação é uma revelação, cada resposta uma tentativa desesperada de afastar de si a culpa. Ao lado de Leila, tentando manter as rédeas do que lhe escapa,
Marco Aurélio diz à esposa que ela precisa confiar nele. A fala é dita em tom firme, quase como uma ordem. Leila, por mais que queira acreditar, sente as desconfianças crescerem diante dos olhares cruzados e dos segredos que pairam entre eles. Marco Aurélio, porém, insiste. Para ele, a confiança dela é essencial, não apenas no plano pessoal, mas principalmente no plano público. A imagem de ambos unidos e coesos diante da sociedade é fundamental para a nova etapa que ele assume. Leila sente, mas o desconforto em seu olhar revela que a confiança não vem sem resistência. A cerimônia avança, e o peso do momento atinge todos. Os discursos falam de poder, legado e ausência, mas os olhares dizem mais sobre suspeitas, culpas e interesses. O caixão de Odete, cercado por flores e seguranças, torna-se o epicentro de um ritual em que a despedida mistura-se ao cálculo político. Para muitos presentes, o enterro não é apenas um ato de luto, mas uma chance de medir forças, de marcar presença, de reforçar lealdades ou insinuar distanciamentos. Paralelamente, a investigação dá seus primeiros passos mais concretos. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete. O tom firme e meticuloso do delegado deixa claro que não haverá espaço para manobras fáceis. Ele convoca familiares, funcionários e pessoas próximas, dando início a uma maratona de perguntas que busca reconstruir os últimos passos da empresária. Cada depoimento é avaliado com rigor, cada contradição registrada com precisão. Mauro sabe que lida com uma rede de pessoas que dominam a arte de esconder verdades, e por isso redobra a atenção. As primeiras perguntas giram em torno dos horários, dos encontros e das últimas conversas. Todos que tiveram contato com Odete nos dias que antecederam sua morte são convocados a falar, e as câmeras de segurança do hotel reforçam ou desmontam versões apresentadas. Maria de Fátima, ao ser questionada, tenta manter o controle, mas o peso da suspeita é visível em sua expressão. César, em seu depoimento, insiste em afastar-se da cena do crime, mas a tensão em sua fala é notada. Marco Aurélio, por sua vez, adota o discurso de continuidade e luto, tentando projetar a imagem de um sucessor abalado, mas responsável. Nos bastidores, comentários se multiplicam. Quem realmente teria motivos para eliminar Odete? Quem lucraria mais com a sua ausência? As respostas parecem se multiplicar, pois, ao longo dos anos, a empresária acumulou inimigos, frustrações e desafetos em quase todos os círculos de sua vida. Ainda assim, a investigação de Mauro não se perde no mar de possibilidades. Ele escolhe seguir cada pista com frieza, determinado a encontrar o fio que ligará o crime ao culpado. Enquanto o caixão desce sepultura, os olhares não se voltam apenas para a despedida. Eles percorrem os rostos ao redor, tentando adivinhar quem ali estaria guardando o segredo da noite fatídica. A morte de Odete não encerra sua história. Ao contrário, abre uma nova fase em que todos, sem exceção, tornam-se peças de um tabuleiro em constante movimento, onde a verdade é tão disputada quanto o poder que ela deixou para trás. Quinta-feira, 9 de outubro. O silêncio que dominou o enterro de Odete começa a se transformar em inquietação logo após a cerimônia. A figura da empresária, agora ausente, continua exercendo enorme influência sobre todos, e o peso de sua morte paira como uma sombra que ninguém consegue dissipar. O clima é de suspeita generalizada, e cada olhar lançado no velório já havia insinuado que muitos ali tinham razões para desejar o fim da matriarca. Não à toa, a investigação se torna imediata, e o delegado Mauro decide acelerar os passos, ciente de que quanto mais rápido agir, maiores as chances de encontrar a verdade. No dia seguinte, a delegacia se transforma em palco para uma série de revelações. Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos, um após o outro, cada um carregando suas próprias verdades, mentiras e versões cuidadosamente preparadas. O ambiente é austero, paredes claras, mesa de madeira robusta, uma cadeira para o delegado e outra para cada depoente. Mauro mantém o olhar firme, observando gestos, pausas e contradições, mais atento ao que não é dito do que as palavras que preenchem o espaço. A primeira a entrar é Maria de Fátima. Ela encara a sala com um misto de arrogância e insegurança. A jovem, que nunca deixou de cultivar ambições próprias, agora se vê na linha de frente das suspeitas. O delegado inicia o questionamento sobre seus últimos contatos com a vítima. Maria de Fátima insiste que não esteve próxima de Odete na noite da morte, mas seu tom vacilante denuncia tensão. Mauro observa como ela evita detalhes, como seus olhos desviam quando o nome da empresária é mencionado. Pressionada, ela admite que se encontrou com a mãe dias antes, mas garante que nada além de discussões familiares ocorreu. O delegado anota:
sabendo que o histórico de chantagens entre mãe e filha coloca Maria de Fátima como uma das peças centrais da investigação. Logo em seguida, é a vez de César. O empresário chega elegante, mas nitidamente preocupado. Sua ligação recente com Odete, marcada por um casamento polêmico e cercado de interesses, torna-o inevitavelmente suspeito. Mauro pergunta diretamente sobre o relacionamento deles. César afirma que, apesar dos rumores, nutria carinho por Odete, mas não esconde atenção ao ser confrontado sobre o contrato de casamento que lhe garantiria metade da TCA em caso de morte da esposa. Ele nega qualquer envolvimento no crime, mas suas respostas calculadas revelam um homem consciente de que cada palavra pode comprometer seu futuro. Para Mauro, fica claro que César tenta se proteger, mas ao mesmo tempo não consegue afastar as sombras da ganância que recaem sobre ele. O próximo chamado é Marco Aurélio. Agora indicado por Afonso e Heleninha como substituto de Odete na presidência da TCA, ele entra com o ar de quem deseja se mostrar firme, mas traz no olhar um cansaço evidente. O delegado interroga sobre a relação com a ex-sogra, e Marco Aurélio adota um discurso controlado. Afirma que, apesar de desentendimentos, respeitava a importância de Odete para a empresa e para a família. Mauro, no entanto, lembra dos conflitos recentes, das acusações de desvio de dinheiro e das disputas pelo poder. Marco Aurélio responde que todos esses assuntos estavam sendo tratados de forma administrativa e que não havia razão para transformar divergências profissionais em crime. O delegado não rebate de imediato, mas anota cada frase. Para ele, a serenidade do executivo pode ser apenas fachada, e a possibilidade de um crime motivado por poder continua em aberto. O ambiente fica ainda mais tenso quando Freitas é chamado. O funcionário, cuja relação com Odete sempre foi marcada por lealdade e segredos, chega nervoso, ajeitando os óculos e evitando olhar diretamente para o delegado. Mauro questiona sobre sua presença na sala de Odete antes do enterro, fato já comentado por Consuelo. Freitas afirma que entrou apenas para se despedir, mas a explicação soa frágil. Quando Mauro pergunta sobre sua relação com Marco Aurélio, ele hesita, recordando-se das conversas, das propostas de desvio e das manipulações de Mário Sérgio. O delegado percebe a contradição. Um homem que sempre se apresentou como fiel agora parece dividido, como se carregasse mais informações do que está disposto a revelar. Heleninha também presta depoimento. A sobrinha de Odete chega abatida, trazendo nos ombros o peso da morte da tia e das próprias lutas internas. O delegado pergunta sobre sua última interação com a empresária. Heleninha relata os atritos familiares, fala do clima tenso entre todos e não esconde que muitas vezes se sentia pressionada e julgada por Odete. No entanto, faz questão de afirmar que jamais teria coragem de atentar contra a vida dela. Mauro observa a fragilidade da mulher, o olhar que revela sinceridade, mas sabe que até mesmo os mais frágeis podem ser movidos por ressentimentos acumulados. O depoimento de Afonso é igualmente revelador. Ainda abalado pelo tratamento de saúde e pelas desavenças com a mãe, ele se apresenta com a voz embargada, mas determinada. Afonso declara abertamente que, dias antes da morte, comunicou a Odete que não era mais seu filho. O delegado anota a frase com atenção redobrada. Embora não haja uma acusação direta, a declaração de rompimento coloca Afonso em posição delicada. Ele insiste que jamais faria mal à mãe, apesar das diferenças, e que sua preocupação no momento era apenas com a família que está formando ao lado de Solange. Mauro observa cada detalhe, o tom sincero, mas também a dor que pode facilmente se transformar em ressentimento. A cada depoimento, a teia de relações se mostra mais complexa. Consuelo, ao ser ouvida, confirma que viu Freitas entrando na sala de Odete de maneira suspeita. Não acusa diretamente, mas deixa claro que não confia no funcionário. O delegado percebe que as palavras dela reforçam ainda mais a sombra que paira sobre o homem. Em meio a todos os relatos, o nome de Mário Sérgio também surge como peça central. Embora ainda não tenha sido formalmente convocado naquele momento, os depoimentos mencionam sua influência, sua proximidade com tanto Marco Aurélio quanto Freitas, e sua habilidade em manipular situações. Mauro, anotando cada referência, entende que em breve terá de ouvir o assessor, ciente de que ele pode guardar segredos determinantes. Os depoimentos seguem durante horas, cada um abrindo novas linhas de investigação. A cada palavra registrada, o delegado Mauro sabe que está diante de uma trama de interesses cruzados, marcada por ambição, ressentimento e medo. A morte de Odete não é apenas um crime comum, é o desfecho de anos de conflitos acumulados, de relações corroídas pelo poder e pelo dinheiro. Quando a última testemunha do dia deixa a sala, o delegado permanece em silêncio, observando suas anotações espalhadas pela mesa. Em cada depoimento,
há verdades e mentiras entrelaçadas. Uns tentam se proteger, outros se acusam mutuamente, e alguns se escondem atrás de discursos emocionais. Mauro respira fundo, ciente de que ainda há muito a ser descoberto. Mas uma certeza já se forma em sua mente: a morte de Odete não ficará impune. Sexta-feira, 10 de outubro. As horas seguintes ao velório de Odete ainda carregavam o peso da ausência da matriarca, mas o mundo não parava. Negócios, intrigas e desavenças continuavam a se desenrolar, como se a morte de uma das figuras mais poderosas não fosse suficiente para interromper a engrenagem que movia aquelas vidas. E justamente nesse cenário turbulento, novas peças eram movidas no tabuleiro. Na Paladar, a notícia chega em tom de novidade e expectativa. Daniela é contratada pela Paladar como advogada, um passo que causa repercussão imediata. Jovem, inteligente e determinada, Daniela surge como alguém disposta a conquistar espaço em um ambiente marcado por disputas. Para a empresa, era uma aposta estratégica, alguém que poderia enfrentar processos e articular soluções jurídicas em meio à competitividade do mercado. Para Daniela, era uma chance única de provar o próprio valor. Ela observa a sede da Paladar com olhos firmes, consciente de que cada movimento dentro daquela firma poderia definir seu futuro. Enquanto isso, longe dali, os planos de poder continuam a ser discutidos. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. O executivo, até então sempre na sombra de Odete, agora enxerga a oportunidade de finalmente consolidar sua ambição. Leila, ao lado dele, não apenas o apoia, mas também se mostra animada com a possibilidade de ver o marido alcançar o posto máximo da companhia. A ausência de Odete deixava um vácuo que precisava ser preenchido, e Marco Aurélio estava disposto a usar todos os recursos à disposição para ocupar esse espaço. A ideia de presidir a TCA não era apenas um objetivo profissional, mas também uma forma de provar que estava à altura do poder que sempre cobiçou. Do outro lado da cidade, o destino de Maria de Fátima segue uma trajetória muito menos gloriosa. Ela, que tantas vezes sonhou com riqueza e prestígio, agora enfrenta um dos momentos mais delicados de sua vida. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. As dívidas acumuladas e a falta de aliados começam a sufocá-la. Ao mesmo tempo, sua imagem, antes cuidadosamente construída no ambiente digital, desmorona diante de acusações e críticas. Os seguidores que a aplaudiam agora condenam, e cada postagem que fazia no passado é relembrada de maneira cruel. O medo do despejo angústia, pois a ameaça não é apenas perder o teto, mas também encarar o fracasso diante de todos que a observam. Enquanto Fátima enfrenta o peso do julgamento, Cecília e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. As duas, atentas e desconfiadas, unem as peças do quebra-cabeça que envolvia o homem misterioso que circulava ao redor delas. Essa revelação, ainda guardada entre elas, poderia alterar profundamente a maneira como enxergavam Luiz e as intenções que ele carregava. A descoberta é recebida com espanto, mas também com cautela. Sabiam que qualquer passo em falso poderia custar caro. No meio desse turbilhão, a relação entre César e Maria de Fátima mostra toda sua aspereza. César despreza Maria de Fátima, sem medir palavras, sem oferecer qualquer apoio. O desprezo dele é um reflexo do que já se tornará público: o afastamento entre ambos, a desconfiança que crescia e a clara convicção de que ela representava apenas problemas. Maria de Fátima, já fragilizada pelas ameaças de despejo e pela rejeição nas redes, sente-se ainda mais humilhada ao perceber que não pode contar sequer com César. É nesse ponto que uma figura inesperada surge para dar um conselho. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Com sua postura firme, mas também com a experiência de quem já enfrentou muitas adversidades, Raquel não poupa palavras. Para ela, não havia mais espaço para ilusões. Maria de Fátima precisava se reinventar, assumir responsabilidades e buscar uma vida baseada em trabalho, não em atalhos ou manipulações. O conselho soa duro para Fátima, que não estava acostumada a depender do próprio esforço, mas também revela a última chance de mudar o rumo de sua trajetória. Raquel, consciente disso, fala não apenas como alguém que deseja ajudar, mas também como quem já conhece os limites do caminho que Fátima insiste em trilhar. Enquanto os dramas pessoais e profissionais se desenrolam, o destino dá sinais de que também pode ser cruel em outras frentes. O jovem Leonardo tem uma convulsão e desmaia, deixando todos ao seu redor em choque. A cena é repentina, carregada de tensão. O corpo dele, fragilizado, não resiste ao momento, e o desmaio assusta familiares e amigos. O episódio expõe a fragilidade da saúde de Leonardo, trazendo um novo nível de preocupação. Não era apenas uma questão passageira,
Era um alerta de que algo grave poderia estar acontecendo. Esses acontecimentos, aparentemente desconexos, formam um mosaico de intrigas, desafios e medos. Daniela, ao ser contratada, representa o frescor de alguém disposto a lutar pelo próprio espaço, enquanto Marco Aurélio e Leila veem na ausência de Odete a oportunidade de ascender ao poder máximo. Em contraste, Maria de Fátima enfrenta a queda de sua imagem e o risco de perder tudo, enquanto Raquel tenta resgatá-la da ruína com palavras de firmeza. Cecília e Laís, com a informação sobre Luís, seguram em mãos uma chave que pode mudar muita coisa. E Leonardo, com sua convulsão, lembra a todos que, em meio a negócios e disputas, a vida é frágil e imprevisível. No fim daquele dia, cada um deles se recolhe com pensamentos turbulentos. Daniela planeja seu primeiro passo na Paladar, consciente de que precisa provar competência desde o início. Marco Aurélio e Leila traçam estratégias, confiantes de que estão próximos de conquistar a presidência da TCA. Maria de Fátima, sozinha, tenta assimilar a humilhação do despejo iminente e da rejeição virtual, enquanto ecoa em sua mente o conselho de Raquel. Cecília e Laís avaliam o peso da descoberta sobre Luís, ponderando como usá-la sem se exporem. César reafirma para si mesmo que não dará espaço a Fátima. E Leonardo, repousando após a convulsão, carrega no corpo a vulnerabilidade de quem luta silenciosamente contra limites impostos pela própria saúde. A ausência de Odete, embora definitiva, continua a reverberar em cada canto. Sem a matriarca, o jogo pelo poder e pela sobrevivência se intensifica. E, como sempre, aqueles que souberem se adaptar terão mais chances de prevalecer, enquanto os que insistirem nos velhos erros correm o risco de serem consumidos pelas próprias escolhas. Sábado, 11 de outubro. A notícia que todos esperavam finalmente chega, trazendo alívio e esperança para uma família marcada pela apreensão. Celina avisa Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. A expectativa, que antes oscilava entre o medo e a incerteza, agora se transforma em uma chama de otimismo. A confirmação médica não é apenas uma formalidade, é a possibilidade concreta de que Leonardo tenha uma nova chance de vida. Para Afonso, a sensação é de alívio imediato, ainda que acompanhado da ansiedade natural de um pai que sabe o risco do procedimento. Solange, ao lado dele, respira com dificuldade, tentando se firmar na convicção de que tudo dará certo. Celina, ao transmitir a notícia, sente-se também responsável por acalmar os dois, reforçando que cada exame indicava condições favoráveis. Enquanto a família de Leonardo se apega a essa esperança, em outro ponto da cidade, Maria de Fátima segue enfrentando as consequências de suas escolhas. Ela decide buscar uma nova oportunidade, acreditando que poderia recomeçar. No entanto, o destino se mostra cruel. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. A tentativa dela de ingressar em um ambiente profissional é recebida não com seriedade, mas com ironia e desprezo. O tom jocoso de Sardinha expõe, mais uma vez, a fragilidade da posição em que Fátima se encontra. Antes acostumada a manipular situações a seu favor, agora ela se vê submetida ao julgamento de quem não leva suas intenções a sério. O deboche fere profundamente, não apenas pela humilhação do momento, mas pelo reflexo de uma imagem desgastada, que ninguém mais parecia disfarçar. A busca de Maria de Fátima por um recomeço não para por aí. Determinada a se aproximar de alguém que ainda pudesse abrir uma porta, ela tenta uma nova investida. Desta vez, dirige-se a Paladar, confiando que Raquel poderia ser a solução para sua instabilidade. Porém, a realidade a confronta de forma ainda mais dura. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. A recusa é firme e definitiva. Para Raquel, não havia espaço para ilusões. Fátima não demonstrava preparo nem maturidade para assumir responsabilidades dentro de uma empresa como a Paladar. A negativa é outro golpe na autoestima de Maria de Fátima, que percebe como suas tentativas de reconstrução profissional encontram portas fechadas uma após a outra. A frustração aumenta, e com ela a consciência de que não há atalhos fáceis no caminho que insiste em trilhar. A sequência de fracassos e humilhações atinge seu ponto mais doloroso quando Maria de Fátima deixa o apart hotel. O espaço que simbolizava uma vida de conforto e status agora é abandonado, não por escolha, mas por necessidade. O despejo que se anunciava se torna realidade, e ela precisa partir, levando apenas o essencial. Cada passo dentro do lugar carrega o peso da derrota. O apartamento, que antes fora palco de ambições e de sonhos de ascensão, agora se transforma em lembrança de um ciclo encerrado. A saída é solitária e silenciosa, marcada pela consciência de que a imagem que cultivou nas redes e na sociedade já não sustentava mais sua realidade.
Enquanto Maria de Fátima se afasta daquilo que considerava sua vida ideal, outros personagens vivem momentos de celebração. Em clima de união e esperança, Daniela e Luciano se casam. O casamento é recebido com alegria, não apenas pelo casal, mas por todos que o cercam. Daniela, que recentemente conquistara espaço profissional ao ser contratada, agora soma à carreira uma nova fase pessoal. Luciano, ao lado dela, compartilha o entusiasmo de consolidar uma vida a dois, construindo laços sólidos em meio ao turbilhão que envolvia tantas famílias. A cerimônia se desenrola com emoção, trazendo ao menos um respiro de felicidade em um enredo marcado por tensões. Para Daniela, o casamento é também uma prova de que, apesar das dificuldades que todos enfrentam, ainda havia espaço para sonhos realizados. Mas a tranquilidade não dura muito, e novamente a família de Afonso Solange é atingida pelo inesperado. No mesmo período em que se preparavam para o transplante, surge um novo alerta. Solange avisa Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. A notícia cai como um choque, reacendendo todos os medos que pareciam controlados. O desespero toma conta de Solange, que vê na nova convulsão um sinal de instabilidade e risco. Afonso, mesmo tentando se manter firme, é consumido pela angústia de imaginar o pior. O temor de perder o filho se torna mais uma vez presente, lembrando-os de que a batalha ainda estava longe do fim. Diante da situação, é preciso agir com calma. É nesse momento que surge a figura de serenidade e profissionalismo. Fernando acalma Solange, trazendo explicações médicas que buscam reduzir o pânico. Ele esclarece que episódios como aquele podiam acontecer, mas que não significavam, necessariamente, uma regressão grave no quadro de Leonardo. A voz de Fernando, serena e segura, tenta devolver a Solange o equilíbrio emocional. Mesmo assim, a mãe não consegue esconder o nervosismo, repetindo palavras de preocupação, enquanto observa cada detalhe no comportamento do filho. Afonso, ainda abalado, encontra algum alívio nas garantias do médico, mas mantém o semblante fechado, consciente de que precisavam estar preparados para tudo. No cruzamento dessas histórias, o contraste entre conquistas e derrotas, esperanças e medos, se mostra evidente. Celina oferece à família de Leonardo uma promessa de futuro com o transplante, mas a nova convulsão lembra que o caminho não seria simples. Maria de Fátima, por sua vez, segue o roteiro de decadência, enfrentando deboche, rejeição e perda de seu espaço. Daniela e Luciano, em contrapartida, representam a possibilidade de felicidade em meio à turbulência, celebrando o amor com o casamento. Cada personagem, em seu núcleo, carrega um peso que molda sua jornada. Celina, com sua postura firme, assume a função de mediadora entre a medicina e a família, sustentando o fio de esperança. Solange e Afonso, vulneráveis diante da doença do filho, vivem no limite entre fé e medo. Maria de Fátima, fragilizada pela ruína, precisa lidar com a humilhação e a realidade do fracasso. Raquel, firme em suas convicções, reafirma o valor do mérito e da responsabilidade, negando qualquer atalho para a sobrinha. Daniela e Luciano celebram o amor como forma de resistência às instabilidades da vida. E Fernando, com calma, se coloca como a voz racional em meio ao caos emocional. Ao fim daquele período, os destinos se entrelaçam em uma rede de contrastes. Enquanto uns se vestem para celebrar a união de Daniela e Luciano, outros se afundam na tristeza de uma saída silenciosa de um apart-hotel. Enquanto alguns respiram aliviados com a notícia de exames positivos, outros choram diante de uma convulsão inesperada. E, acima de tudo, a certeza de que cada passo, cada escolha e cada circunstância define não apenas o presente, mas também os desdobramentos que ainda estão por vir. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.